O GP da Holanda foi agitado e mexeu na briga pelo título mundial. Então aqui vão as nossas 10 anotações sobre Zandvoort. Se um pequeno detalhe no sábado não tivesse jogado contra Lando Norris, o golpe no domingo teria sido ainda mais doloroso. As rajadas de vento foram uma variável importante na classificação. Uma delas, na reta principal no Q3, fez Norris perder a pole para Oscar Piastri por 12 milésimos. O inglês foi dormir condenado à derrota, porque ele sabe que na Holanda a posição de largada pesa muito, ainda mais entre carros semelhantes. Piastri trabalhou duro para se beneficiar disso, mas mesmo que Norris tivesse feito a pole, ele teria enfrentado um revés ainda maior no domingo. O problema técnico que causou o abandono não teve relação com a posição de largada. Agora, é uma pena que a diferença de pontos tenha saltado para 34. O problema foi da McLaren, nada a ver com a Mercedes. Logo, a McLaren, que tem um bom histórico de confiabilidade. Ela agora tem que descobrir a causa. Essa falha provocou a primeira grande virada na luta pelo título dentro da equipe. A liderança vinha alternando de forma equilibrada, com uma diferença bem apertada de pontos. O primeiro pódio de Zack Hadjar na Fórmula 1 veio no momento perfeito para as pretensões dele de chegar à Red Bull. O jovem franco-argelino deu mais uma amostra do potencial que tem. Ele se classificou bem, segurou o ataque da Ferrari de Charles Leclerc e lidou com tranquilidade com a pressão no fim da prova. Esse pódio reforça o argumento de que a Red Bull pode, ou talvez deva, promover Hadjar para o lugar de Yuki Tsunoda. A equipe já considerava isso. Tsunoda não vem convencendo. Já a Hadjar tem mandado tão bem que já superou as dúvidas sobre a trajetória dele na base e sobre a inexperiência dele. Segundo Lohan Mekies, uma corrida isolada não vai definir nada. Pódios na segunda equipe da Red Bull nunca garantiram ascensão para a equipe principal. Só que Hadjar está construindo uma imagem convincente. Já tinha ficado claro que as novas diretrizes da Fórmula 1 deram mais poder ao carro que está por dentro da curva. Ela permite que ele faça quase qualquer coisa desde que esteja à frente no ápice da curva e que mantenha as 4 rodas na pista. Mas Zandvoort trouxe um caso que mostrou que os pilotos podem ir além disso. Liam Lawson perdeu o controle e tocou Carlos Sainz na curva 1. A corrida de ambos foi pro ralo. Mesmo assim, Lawson saiu ileso e Sainz levou a culpa. Se tivesse sido tratado como incidente de corrida, ninguém teria reclamado. Dá para entender a não punição a Lawson com ou sem o novo regulamento. O problema é outro. Se uma batida como essa gera punição para quem está do lado de fora, tem uma falha grave no regulamento. Fica a sensação de que os comissários puniram Sainz com base no resultado da batida e não na conduta dele. E isso traz um contraste. O embate entre Charles Leclerc e George Russell teve contato, foi analisado e ficou por isso mesmo. Foi apenas um incidente de corrida. Já seria um desastre para a Ferrari ver os dois carros abandonarem o GP na mesma curva e de formas bem diferentes. O domingo foi tão ruim que já impactou até na próxima corrida, em pleno GP de Monza, por causa da punição para Lewis Hamilton. Muito antes de o inglês escapar na curva 3, ele cometeu uma infração que vai causar a perda de 5 posições na Itália. Na volta de reconhecimento, ao voltar para os boxes, Lewis não reduziu o suficiente numa zona de bandeiras amarelas duplas, acionadas na curva final por segurança. Foi uma punição esquisita num dia de cão da Ferrari. E teve mais. Charles Leclerc abandonou exatamente na mesma curva que Hamilton, depois de calcular mal a ultrapassagem sobre Andrea Kimi Antonelli. Pela terceira corrida seguida, mudou a ordem das equipes que estão caçando a Williams no campeonato. Agora é a vez da Aston Martin ficar na frente da Racing Bulls, depois que a segunda equipe da Red Bull superou a Sauber no Mundial de Construtores. Pode parecer só uma disputa sem sal, mas não é. Ela vale mais de 50 milhões de dólares. Veja, cada posição no campeonato vale mais de 10 milhões. Quase todas as equipes do pelotão do meio têm chance de conquistar um resultado melhor. Nem a própria Williams está garantida na quinta posição. Mas a disputa de verdade está entre quem vem atrás, o que inclui a Haas. No final, só a Alpine fica um pouco mesmo para trás. A Aston Martin fez um bom trabalho de recuperação. Mesmo largando em 13º e 18º, ela pontuou com os dois carros e segue na briga. Mas o pódio de Hadjar deu um fôlego novo para a Racing Bulls. Ela talvez seja a equipe mais perigosa desse pelotão. Apesar do desempenho que Oliver manteve na primeira temporada completa dele na Fórmula 1,
Ele vinha tendo fins de semana promissores, mas que não se convertiam em pontos. Dessa vez foi o contrário, ele terminou em 6º lugar. Foi a primeira pontuação num GP desde o Bahrein em abril e foi o melhor resultado do britânico até aqui. Os domingos vinham sendo fracos para Bearman. Ele registrou a maior seca de pontos entre todos os pilotos. Tudo indicava que, mais uma vez, o bom potencial não traria pontos em Zandvoort, onde ele e Esteban Ocon foram os mais lentos do qualifying. Isso levou a uma troca de motor no carro de Bearman e a uma aposta de estratégia. Ele largou com pneus duros. O primeiro safety car apareceu cedo demais para justificar o pit. Então a Haas manteve os dois na pista. Ocon e Bearman ficaram rodando perto da zona de pontuação. Com novas bandeiras amarelas, eles puderam fazer o pit obrigatório de graça. Como essas intervenções tiraram vários carros da frente, os dois pularam direto para o top 10. Foram tantos problemas com pilotos que costumam pontuar que Yuki Tsunoda conseguiu terminar em 9º. Ele largou no meio do grid e teve problemas no acelerador, mas ainda assim pontuou pela primeira vez desde junho. O problema é que a situação de Tsunoda continua embaraçosa. A boa pontuação de Bearman fez o japonês cair para 19º no campeonato. Ele virou o pior colocado entre os pilotos titulares. Só os reservas da Alpine, Franco Colapinto e Jack Doohan, ficam atrás dele. Claro, Yuki vai tentar focar nos pontos positivos. A corrida foi complicada, ele ficou sempre no limite da zona de pontuação e ainda teve que lidar com um defeito no acelerador. O carro só respondia depois de pisar 40% no pedal. Sim, foi um avanço, mas ele chega a ser irrelevante diante do pódio de Hadjar. Antonelli virou alvo fácil para Jacques Villeneuve na participação dele como comentarista da Sky Sports. Primeiro pela eliminação no Q2, e depois pela batida em Charles Leclerc que o tirou da zona de pontuação. As críticas na classificação foram exageradas. O ritmo de Antonelli foi competitivo em relação a George Russell. Ele ainda reagiu bem depois de parar na brita no TL1 e perder quase toda a sessão. Mas o erro na corrida estragou o que estava virando uma boa atuação. Toto Wolff repetiu o velho discurso: ele é jovem, vai errar, vai aprender. Mas nem todos os problemas foram causados por batidas. Algumas vezes faltou ritmo. O fato é que a Mercedes tem defendido Antonelli mais do que o normal. Ele ainda não foi rápido o suficiente, nem pontuou o suficiente para compensar os erros. No ritmo atual, Antonelli corre o sério risco de perder a 7ª colocação para Alex Albon. Os dois têm 64 pontos. Franco Colapinto também teria acabado com o jejum de pontos se tivesse conseguido chegar ao top 10 com os pneus macios no fim da prova. Mesmo assim, foi o melhor fim de semana do argentino pela Alpine. No treino, ele andou próximo de Gasly. Só parou no Q1 por causa do tráfego. Na corrida, ele foi sólido e disciplinado. A parada tardia para colocar pneus macios permitiria chegar ao top 10 se o safety car tivesse saído mais cedo. Ele, claro, ficou frustrado pela demora. Mesmo assim, havia a chance de marcar pelo menos um ponto nas últimas voltas. Só que Gasly demorou uma volta a mais para abrir caminho depois de ser ultrapassado por Esteban Ocon, que era o 10º. Gasly não fez jogo duro, ele apenas cumpriu o combinado. Qualquer troca de posição deveria acontecer na curva 1. Talvez ele pudesse ter sido mais ágil. Esse atraso, mesmo que pequeno, atrapalhou a investida de Colapinto. Esse talvez seja o detalhe que tirou dele o pontinho que faz muita falta. A sequência de 6 corridas consecutivas marcando pontos chegou ao fim para Sauber em Zandvoort. O melhor colocado no grid foi Gabriel Bortoleto, em 13º. Nico Hülkenberg ficou em 14º. Isso surpreende, já que o carro tinha mostrado ritmo para largar e terminar no top 10, tanto em Spa quanto na Hungria. Mas afinal, o que é que deu errado, hein? Com uma volta perfeita, talvez desse para beliscar um Q3. Mas, no geral, o carro foi apenas mediano na Holanda. Segundo Bortoleto, o carro parecia desconectado. Um problema de embreagem arruinou a largada do brasileiro. Hulk teve ainda mais dificuldades na classificação. Resultado, os dois carros cruzaram a primeira volta em 17º e 18º. Um circuito ruim de ultrapassar. A corrida de Bortoleto piorou com um toque com Lance Stroll, que danificou o carro dele. As decisões estratégicas foram prejudicadas pelo timing do safety car. Sem ritmo e sem sorte, não tinha muito o que fazer. Como disse o chefe da equipe, Jonathan Whitley, foi um dia ruim na firma. O fim de semana serviu para lembrar que, embora a Sauber esteja bem melhor e consiga brigar pelo top 10, os 45 pontos conquistados nas últimas 6 provas vieram pela boa execução e por uma dose de sorte.